Fala galera, beleza? Bem galera, na aula anterior aqui no canal eu falei sobre o diagrama de Linus-Pauling e a distribuição eletrônica. Como eu dei uma introdução no assunto, agora eu vou passar alguns vídeos sobre os exercícios que é muito cobrado em provas de vestibular, em provas de ensino médio em geral, então serve aí para a galera bacana ter uma noção de como é que se faz essa distribuição. Bom, a distribuição de elétrons de Linus-Pauling, ela segue uma ordem, tá? Ela é dividida em camadas ou níveis, tá? Esses níveis são 7, como vocês podem ver aqui, e as camadas podem ser a camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? E também existem uns subníveis que eu falei na aula lá, né? Que são o subnível S, que comporta 2 elétrons, o P que comporta 6 elétrons, D que comporta 10 elétrons e F que comporta 14 elétrons. Então, dando uma introdução bem básica aqui como é que faz essa distribuição, vamos lá. A camada K, ela comporta 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18, a camada N 32, a camada O 32, a camada P 18 e a camada Q 8 elétrons, né? Fazendo a minha distribuição eletrônica, eu vou ter aqui, ó, um S2, né? Um S2, eu vou ter 2S2 e 2P6. Aí aqui na camada M, 3S2, 3P6 e 3D10. Olha só, camada N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Olha aqui. Então, o O, como também é 32, eu só vou repetir aqui embaixo. No lugar do 4, eu vou colocar o 5. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. O P, como comporta 18 igual a camada M, eu só vou repetir, né? Em vez do 3, eu vou colocar o 6S2, 6P6 e 6D10. E o 7, 8, como na camada L, então vou colocar 7S2 e 7P6, comporta 8 elétrons. Vocês viram aqui que eu fiz rapidinho a tabela, então é sempre bacana a gente ter em mente isso, porque quando nós formos fazer as nossas provas lá, você pode até montar esse diagrama rapidinho aí, como eu acabei de fazer, né? Então, feito isso, a gente sabe que a distribuição ela se dá dessa forma, né? Da forma em diagonal. Então, interessante a gente também lembrar disso, né? Tá? Aqui estão. E ela se dá dessa maneira aqui. Então, vamos fazer alguma distribuição eletrônica aqui, tá? Olha aí. O número de elétrons do oxigênio é 8. Então, eu vou fazer a distribuição do oxigênio, vai ficar assim. Vamos ver. 1S2, terminou, volta para cá. 2S2, aqui, mesmo esquema da aula anterior, terminou a seta, volta para cá. E 2P4. Por que 4? Se aqui comporta 6. Porque se for colocar 6 aí, vai passar. Como o oxigênio só comporta 8 elétrons, então, somando os números que estão aqui em cima, vai dar 2, 4, 8. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio vai ficar dessa maneira aqui. Uma coisa muito interessante, galera, que eu quero muito que vocês prestem atenção em relação a isso aqui, ó. Esse aqui é o chamado o subnível mais energético, tá? Toda vez que você tiver nessa última distribuição eletrônica esse valor aqui, ele vai ser o seu subnível mais energético. E aí tem uma outra parte que também, que é essa bem aqui, né, que é o 2. Aqui eu tenho uma camada, né, a camada 1 e a camada 2. Então, quer dizer que essa minha camada 2 aqui
ela comporta quantos elétrons? Tenho 2 aqui e 4 daqui, ela comporta 6 elétrons. Então, essa vai ser chamada de camada de valência, tá? A minha camada de valência. O nome está estranho aí, mas dá para vocês entenderem mais ou menos como é, tá? Então, tá entendido, galera? Subnível mais energético é o último subnível aqui. Ah, aqui poderia ter um 3 aqui, e aqui poderia ser um 4, que esse, e o 2, quer dizer, aqui seria o 3, aqui seria o 2. Poderia ser o subnível mais energético esse aqui? Sim, porque sempre vai ser o último. Porém, a camada de valência que é representada por esse número aqui. Então, atentos a isso. Vamos fazer outra distribuição eletrônica, agora do meu amigo cálcio, né? O cálcio comporta 20 elétrons na sua camada. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Vai ficar um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 e 4 S2. Contando aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons, tá? Vamos lembrar, eu tenho, qual é o subnível mais energético do cálcio? O 4S2. Vamos ver qual é a última camada, a camada de valência dele. Eu tenho aqui 1, eu tenho 2, e aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 4. Então, essa aqui é a última camada de valência, como eu falei aqui anteriormente. Tá? Vamos fazer a do alumínio. Vamos lá. A distribuição eletrônica do alumínio vai ficar um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10 e 4 P3. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33. Então, o número atômico do alumínio, que é... Do alumínio não, desculpa, galera. Esse é o arsênio, tá? Então, o número atômico do arsênio, que é 33, é essa distribuição eletrônica dele. Vamos lá. Vamos lá. O subnível mais energético, 4P3, né? E aí, quantas camadas de valência que tem? E qual é a última? Qual é a camada de valência dele? Tem uma aqui, eu tenho outra camada de valência aqui, eu tenho outra camada aqui, né, que completa aqui, e essa aqui também falta aqui. Aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho 3, essa aqui também vai fazer parte da 3, né, porque lembrando que tem o 3 aqui, e essa aqui vai passar 4, né, então o 4 vai ser a minha camada de valência, tá? Então, galera, eu acho que ficou subentendido um pouco aí em relação à distribuição. Nós vamos fazer um exercício mais complexo em relação a isso, para a gente entender, finalizar e entender bacana, tá? Olha aqui, no meu exemplo 2 diz, sabendo que o subnível 3P1, né, com um elétron é o mais energético de um certo átomo, pode-se afirmar que minha primeira opção é um átomo que apresenta 13 elétrons. Número 2 é o átomo que apresenta 4 camadas eletrônicas, né? E a 3, sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1, tá? Aí ele me dá algumas alternativas aqui, né? Apenas a afirmação 1 é correta, apenas a afirmação 2 é correta. Letra C, apenas a afirmação 3 é correta. D, apenas a afirmação 1 e 2 são corretas. E letra E, apenas a afirmação 1 e 3 são corretas. Como é que eu vou resolver isso aqui, né? Eu vou por partes. Vamos lá. Pegando a questão 1 aqui. É um átomo que apresenta 13 elétrons. Para me saber, eu vou ter que fazer a distribuição eletrônica, me baseando nessa informação aqui, que diz, né, que o subnível, que é o mais energético, o que eu falei anteriormente, que o subnível mais energético é a última camada da distribuição. Então, eu vou ter que fazer a distribuição dele até dar 1, né? Vamos lá. Eu sei
eu sei, baseando pela tabela periódica, eu vou fazer bem aqui para vocês, que vai dar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6, né? Pois é, porém, ele diz que o meu subnível é 1. Então, no lugar do 6, eu posso colocar 1 aqui? Posso, porque, lembrando que eu falei na aula anterior, eu posso sobrar, pode passar, tá? Então, no caso, ficaria dessa forma aqui, distribuição eletrônica. Tendo isso como base, vamos ver o que é que diz a minha primeira afirmação. É um átomo que apresenta 3 elétrons? Vamos conferir, né? Quais são os elétrons daqui dessa minha distribuição? São esses números daqui de cima. Vamos contar eles. 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. E com mais 1, 13. Então, a minha afirmação 1, ela apresenta 3 elétrons? 3 elétrons? Sim. Então, ela é uma afirmação verdadeira, tá? Afirmação 2. Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Camadas, lembrando. Camadas, né? Olha, meu subnível mais energético, eu sei que é o 3P1, porque ele está em último aqui. Mas as minhas camadas eletrônicas eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa camada 1, eu tenho a camada 2 e a camada 3. Aqui diz que esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Não, apresenta apenas 3 camadas eletrônicas. Então, essa é uma afirmação falsa, tá? E a terceira diz que sua configuração eletrônica é 1S2, olha aqui, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1. Está de acordo com o que a gente fez aqui, né? Concorda comigo? Sim, está de acordo. Então, a afirmação 3 também é uma afirmação verdadeira, tá? Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira. Então, temos como opções aqui, né? A letra E, que diz que as afirmações 1 e 2 são corretas. A letra A diz que apenas a afirmação 1, não, a 3 também é correta. A letra B diz que apenas a afirmação 2, não, a afirmação 2 nós vimos aqui que está errada. Então, letra C, apenas a afirmação 3, não, também nós vimos que a 1 está correta. Aí, letra D, apenas a afirmação 1 e 2, não, acabamos de ver que a 2 está errada. Então, só me sobrou afirmações, a letra E, afirmações 1 e 3, essa que é correta, tá? Galera, obrigado aí pela atenção. Eu peço que se inscrevam no canal, porque a gente vai ver mais exercícios. E que quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, que a gente vai estar sempre tirando essas dúvidas. Galera, muito obrigado por assistir até o vídeo e até uma próxima aula.